Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, povo do Maranhão, gostaria, senhor presidente, de registrar a minha preocupação ou as minhas preocupações com as primeiras medidas do governo Temer. Um governo que não nomeou nenhuma mulher para o seu ministério, um governo que não tem a menor sensibilidade com a igualdade racial, como se o Brasil não tivesse pessoas negras com capacidade de exercer funções no primeiro escalão do governo. Um governo que extinguiu a cultura, o Ministério da Cultura, o consolidado Ministério da Cultura, e, para completar, o governo que extinguiu a CGU. Talvez o ponto que mais se destaque, a extinção da CGU. Por que eu digo isso? Em razão do fato de que a população se revoltou contra a corrupção. E esse movimento contra a corrupção no Brasil inteiro acabou sendo a cortina de fumaça para que se operasse a mudança de governo no Brasil. No entanto, o presidente que assume o lugar da Dilma, o presidente Temer, fruto dessa decisão no Congresso Nacional que admitiu o processo de impeachment da presidente, a primeira coisa que o Temer faz é extinguir a CGU, o principal órgão de combate à corrupção no Brasil, a CGU, a Controladoria Geral da União. Um órgão que se consolidou com essa marca, um órgão que tinha um status diretamente vinculado à presidência da República, portanto, um status superior aos órgãos auditados e, por isso mesmo, tinha força para identificar as irregularidades e, dessa forma, processar as pessoas que cometiam erros de conduta dentro do governo em todas as esferas. E agora simplesmente se extingue a CGU. Significa perda de identidade, significa enfraquecimento da independência para o trabalho da CGU, significa enfraquecimento do combate à corrupção. Ou seja, o combate à corrupção não passou de uma cortina de fumaça, não passou de um engodo para se conseguir o objetivo maior, que era mudar o comando na presidência da República no Brasil. E a prova está aqui. Os servidores da CGU estão revoltados, estão protestando, já estão fazendo paralisações em várias cidades brasileiras, denunciando esta medida absurda de se extinguir o principal órgão de controle do governo federal no combate à corrupção. E o que é mais grave? O presidente Temer, no seu chamado plano de governo, Uma Ponte para o Futuro, se comprometeu expressamente de fortalecer a CGU. Está escrito lá, pontes, no programa Uma Ponte para o Futuro. Está escrito lá, vamos fortalecer a CGU. E o que é que faz o presidente Temer? A primeira coisa que ele faz, extingue a CGU. Ou seja, a ponte para o futuro está se confirmando como a ponte para o passado. Porque extinguir a CGU é um retrocesso, é andar para trás, é voltar anos e anos, décadas de avanços no combate à corrupção no Brasil. É a extinção da CGU. Portanto, eu quero dizer a Vossas Excelências, a todas as pessoas que nos acompanham, que me preocupa muito as primeiras medidas do governo Temer. Não ter mulher no governo, é um governo sem mulher, é um governo sem negros, é um governo sem voto, é um governo sem cultura e é um governo que não combate a corrupção, porque extingue o principal órgão de enfrentamento à corrupção no Brasil, que é a CGU.
Então eu não posso deixar de expressar a minha preocupação, porque há um ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. E evidentemente o governo Temer está começando muito errado. Fica aqui as minhas palavras de protesto a essas medidas absurdas desse governo absolutamente sem respaldo e sem legitimidade para estar à frente do nosso país, do nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.